Vamos iniciar a criação do nosso código para o formulário de pesquisar produtos. Mas antes de colocar a mão na massa em si, faremos o seguinte. Vamos voltar para o Excel pressionando Alt F11 e aqui a gente vai criar uma nova planilha. E essa nova planilha que vamos criar, vamos colocar o nome dela de filtro de produtos. E para essa planilha faremos o seguinte. Vamos copiar esses dois cabeçalhos duas vezes. Um aqui no início e um aqui mais na frente, tá? E eu vou te mostrar agora o porquê a gente está fazendo isso. Por que a gente precisa criar esses dois cabeçalhos. Bom, para utilizar o filtro avançado, nós precisaremos desses dois. Vamos entender agora como aplicar esse filtro avançado no nosso VBA. Para utilizar desse filtro, vamos iniciar o nosso código clicando no nosso evento do botão. Então vamos voltar para a nossa interface e clicar duas vezes nesse botão. Pronto. Primeiramente eu vou alterar esse nosso nome, tá? Então vou voltar. Aqui ao invés de ser esse nome, vou colocar botão de pesquisar, tá? Então vamos clicar de novo e excluir esse anterior. Pronto. E olha só, para utilizar esse filtro avançado, teremos que declarar uma variável do tipo range. Então vamos criar uma variável. Então vamos colocar dim, vamos chamar de base as range, tá? E como nós estamos trabalhando com o objeto tipo range, precisamos colocar um código a mais quando formos atribuir um conjunto de células a essa variável, tá? E aqui é que tá. Para a gente colocar um conjunto de células para essa base, a gente vai ter que chamar essa palavra específica set do VBA. E vamos colocar o seguinte, set base, ou seja, coloque na base as seguintes células. Vamos pegar a planilha de cadastrar, cadastro de produtos, então a planilha 6. Vamos pegar a planilha 6. E dessa planilha 6, a gente vai pegar range A1 e vamos passar a current region, tá? Ou seja, a gente vai pegar toda aquela região que tem dados cadastrados. E a gente vai fazer tudo isso para criar a base do nosso filtro. Ou seja, o nosso filtro vai ser totalmente baseado. Agora que a gente já tem a base do nosso filtro, olha só o que a gente vai fazer. A gente vai chamar base, que é um objeto tipo range, e quando a gente colocar ponto para escolher algum método ou alguma ação com aquele objeto, a gente vai ter diversas opções nessa caixa. E aqui a gente vai vir logo no comecinho, temos o Advanced Filter. Então vamos clicar nele. E para entendermos os argumentos dele, basta abrir o parêntese. Ou simplesmente dar um espaço. Como você pode ver, ao dar o espaço, já vai informando quais são os argumentos que precisamos. Bom, esse primeiro argumento é o argumento de se eu vou querer copiar esse filtro em algum outro local ou se eu vou querer filtrar no local. Para esse nosso exemplo, a gente vai querer copiar esse filtro em outro local. Como você pode ver, esse é o primeiro argumento e é o argumento que é obrigatório. Os outros serão argumentos opcionais. Mas vamos entender como vai funcionar. No critério do filtro, a gente tem que passar o seguinte. A gente vai ter que ir lá na nossa planilha que criamos, planilha set, sendo que aqui, olha só, eu vou voltar lá para o Excel. Aqui a gente vai ter que passar tanto essas colunas, eu vou tirar essa imagem, tá? Que a gente não vai conseguir filtrar com ela. Então eu vou simplesmente limpar. E lá no VBA, a gente vai ter que passar essa linha para ele entender qual é o cabeçalho que eu estou utilizando e também essa segunda linha para entender qual é o filtro que será executado. Então vamos voltar. E aqui a gente vai colocar o range, que vai ser da célula P1, dessa célula, até a célula U2, tá? Então vai ser da célula P1 até a célula U2. Pronto, com isso, a gente vai passar os nossos critérios nessas células. E onde é que vamos copiar esse nosso resultado? Bom, o resultado será copiado na mesma planilha 7, sendo que dessa vez a gente vai querer copiar o resultado nessa primeira linha. E vamos colocar a primeira linha, pois quando formos copiar da nossa base, também começamos na primeira linha, tá? Como você pode ver, aqui a gente começou na primeira linha. Da mesma forma, colocaremos aqui. Então, vai ser planilha 7.range. Aqui será da A1 até a G1. Pronto. Vamos fazer um teste bem simples, tá? Ó, primeiramente, eu vou vir aqui. Vamos voltar. Eu vou vir em cadastro de produtos e vamos analisar. Aqui tem um salgadinho. Então, vamos lá em grupo e colocar aqui salgadinho. Pronto. Fiz só isso, tá? E agora eu vou executar o nosso filtro. Vamos voltar, pressionar F5 e pesquisar. Olha só, aqui está o nome salgadinho, eu vou pesquisar. Ao pressionar pesquisar, só trouxe o salgadinho. Agora, se eu vim aqui e colocar refrigerante, como você pode ver aqui, colocou só salgadinho. Se eu colocar aqui refrigerante, o que antes estava salgadinho,
agora vai ser colocado refrigerante. Tudo bem? Bem interessante esse filtro avançado, né? Caso você precise de algum filtro específico, a gente também consegue utilizar ele no Excel. Olha só, vou voltar. E aqui em dados, a gente tem essa opção de filtro. E além dessa opção de filtro, se a gente analisar aqui, a gente tem também o avançado. E aqui são praticamente os mesmos critérios que passamos lá no VBA. A gente primeiro escolhe se a gente vai querer filtrar no local ou copiar para o outro local, um intervalo da lista e simplesmente um intervalo de critérios. Ou seja, é praticamente a mesma coisa que fizemos lá no VBA. Bom, e agora que a gente já viu que conseguimos utilizar tanto no VBA quanto no próprio Excel, vamos finalizar, voltando agora para o VBA, o nosso botão de pesquisar, para que quando a gente terminar de executar esse filtro, seja colocado na nossa caixa de listagem os valores filtrados. E para isso, basta utilizarmos a propriedade de row source. Bom, primeiramente, eu vou criar uma variável chamada de última linha, como longa, e depois de executar o filtro, eu vou chamar essa última linha, tá? E essa última linha vai ser igual a planilha set.range. E aqui, como a gente já viu, a gente pode utilizar o método end ou current region. Nesse caso, eu vou utilizar current region, tá? Mas você também poderia utilizar o end sem problemas. Vamos colocar da célula 1, current region, pronto. Ponto rows, para a gente contar a quantidade de linhas e ponto count, tá? Agora a gente já tem a quantidade de linhas. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa listbox 1, colocar listbox pesquisar e colocar listbox pesquisar, ponto, row source. E aqui vamos passar a nossa planilha set.range, sendo que aqui a gente vai começar da célula A1 até a célula G. E aqui a gente vai concatenar com a última linha, tá? Dessa forma. Ou seja, a gente vai querer mostrar da coluna A até a coluna G e concatenar até a nossa última linha, para deixar isso dinâmico. Sendo que quando a gente está trabalhando com row source, a gente tem que passar o endereço. Então, a gente tem que passar aqui o address. Tudo bem? Isso daqui vai servir para mostrar na listbox. Por fim, a última coisa que faremos é a listbox também, novamente. E aqui a gente vai colocar columns heads, ou seja, vamos colocar o cabeçalho na nossa caixa de listagem. Pronto, vamos fazer um último teste. Vamos executar. E agora, vamos filtrar. Aqui ficou faltando apenas um detalhe. Como a gente está trabalhando já com cabeçalho, temos que iniciar aqui na linha 2. Porque ao fazer isso, ele coloca a primeira linha anterior a essa como cabeçalho. Olha só, eu vou agora pressionar o pesquisar. E agora sim ele está colocando como cabeçalho a nossa primeira linha. Para te mostrar que funcionou, eu vou voltar e vou colocar aqui salgadinho. Voltar para o VBA e executar novamente. Agora, colocou como cabeçalho e aqui já trouxe o produto procurado. Pronto, na próxima aula vamos continuar para colocar os nossos dados na nossa planilha de filtro automaticamente. Pois até agora o filtro que fizemos foi para buscar todos os dados. Ou simplesmente a gente tem que colocar o nosso dado aqui para filtrar.